Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui no nosso canal, a Magista Tarô. Eu sou a Vivian e essa é a leitura para o signo de Leão. Então, se você tem Leão forte no seu mapa, entre, fique à vontade, que essa leitura é para você. Para quem está chegando agora no canal e ainda não nos conhece, saiba que todos os dias nós temos vídeos, então se você quiser ficar por dentro da previsão de todos os seus signos fortes no seu mapa, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro das notificações, ok? O que mais que eu posso falar para vocês? É isso, eu acho. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha, ajuda esse canal a se manter aqui na plataforma. E vamos embora, Leão, vamos ver o que nos aguarda aí para este momento. 2 de ouros, uma carta de equilíbrio, uma carta de possibilidades, né? De ter mais de uma possibilidade. Mas é uma carta que fala de muito equilíbrio. Tá vendo que ele tá numa pontinha do pé, fazendo ali o número 4, suspendendo as mãos, jogando para cima as duas bolinhas ao mesmo tempo. Uma carta que fala sobre malabares, né? Fazer malabares da vida. Que mais? 10 de ouros, uma carta que fala de família, estabilidade. Eita! Que mais, tarô? 4 de paus, uma união, casamento, namoro, noivado. 4 de paus fala da comemoração, da união entre duas pessoas. Olha que bonitinho o outro lado desse tarô. Pôr do sol, né? O sol ainda ali na janela. Eita, que lindeza, né? Que mais, tarô? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O imperador. Leão, vocês estão lidando com alguém muito especial, hein? 5 de espadas, uma carta de flexibilidade, uma carta de falsas vitórias, do que nós estamos tentando falar aqui. 8 de ouros, um excelente resultado de um trabalho, de uma dedicação, de um estudo. Alguém que está se esforçando ou estava se esforçando para fazer um relacionamento dar certo, né? É assim, eu estou batalhando por isso, eu estou me dedicando, eu estou dando prioridade, eu estou buscando um tempo de qualidade com quem eu amo ou quem eu quero para mim, né? Talvez esse relacionamento ainda vá se concretizar como relacionamento mesmo, namoro, noivado, casamento, tá? Vamos ver aqui. Tá ao lado de um 5 de espadas. Eita! 5 de copas, uma lamentação, um arrependimento, uma tristeza, um pesar. Interessante é que 5 de copas é uma carta onde a gente tem 3 taças derramadas, né? E 2 copas de pé. O que isso quer dizer? Depois de tanta decepção, sofrimento, angústia, arrependimento. Eu amo essa pessoa, apesar dos pesares. Ó, olha que interessante, do outro lado mostra ainda esse jardim florescendo, né? Ainda existe uma rosa, quer dizer, ainda existe amor. Olha, pode ser alguém que fez alguma coisa errada com você, Leão, ou teve uma atitude errada, que de alguma maneira essa pessoa te ama, tem um carinho, tem um apreço, tá? Ou vocês podem ter brigado, enfim, o que aconteceu no passado aqui não mostra. A pessoa se afastou, foi embora, né? Pra estar assim nesse sentimento de lamentação, lembrando que apesar de tudo essa pessoa ainda te ama, essa pessoa pode estar arrependida aqui, vamos ver. Que mais, Tarô, por favor, que mais? A justiça, meu Deus
Deus do céu, que situação babadeira, hein? Sete de ouros, alguém que colheu, que planta, alguém que está plantando para poder ter uma colheita. Que mais, tarô? Olha, gente, é difícil, né? Quando a conta chega, que mais, tarô? O eremita, alguém que se isola, vive sozinho, vive um sofrimento, uma tristeza. 3 de ouros, uma carta de construção. Turma, é assim, deixa eu te falar, ó, 6 de paus, uma vitória, o cavaleiro de copas, 6 de paus, uma dor no coração. Ó, turma, vamos lá. O que eu tô vendo aqui? 6 de copas, ó. Uma carta de saudade, uma carta de passado, né? Uma carta de lembranças, de saudosismo. Ó, o que eu tô vendo aqui? Eu não sei se você... Peraí, que tá um barulho aqui. Peraí, gente. Melhorou, né? Vamos lá. Eu não sei se você... Desculpa aí o barulho, gente. Ai, meu Deus, o pior é que se concentrar com um barulhão desse é difícil. Vamos lá. Eu não sei se você já tinha um compromisso com essa pessoa, por exemplo, ela é seu namorado, noivo, marido, se for ficante é o tal do ficante fixo. Por que eu falo isso? Porque 4 de paus é uma carta de celebrar uma união com alguém. Mas essa união, né, e adaptando aos dias de hoje, nem sempre é só uma união de casamento, tá? Você pode estar celebrando você pedir de namoro, você pode estar celebrando estar indo morar junto, você pode estar celebrando ter encontrado essa pessoa na sua vida, mesmo que seja ainda um ficante, mas é aquele ficante que está todo fim de semana com você, na sua casa, vocês estão assim se aproximando cada dia mais, enfim. Tá? É como se você tivesse feliz, a pessoa também feliz, ou vocês juntos são muito felizes, se completam e celebram a vida aí um do lado do outro, ok? Ok. Só que assim, existe alguma situação entre vocês, ou existe, ou existiu, não sei como é que vocês estariam, que gerou aqui uma decepção, uma tristeza, um arrependimento, tá? 5 de espadas, uma falsa vitória. Uma carta de flexibilidade. Uma carta que fala sobre saber perder, por exemplo, caramba, essa pessoa foi embora, eu tenho que aceitar. Tô dando um exemplo, tá? O que é interessante é que, como eu disse, o 5 de copas é essa carta onde eu me arrependo, existe uma lamentação, um pesar, mas é uma carta também que fala assim, olha, existe ainda amor. Eu sei que muitos relacionamentos se acabam, né? Muitas uniões, vamos falar a palavra união, que relacionamento para cada um tem uma conotação. Muitas uniões se acabam existindo mesmo amor. Olha, eu amo essa pessoa, mas não dá, essa pessoa não dá atenção pra mim, essa pessoa só trabalha. Olha, eu amo essa pessoa, mas essa pessoa ainda não saiu da barra da saia da mãe, do pai, não cresceu. Tô falando isso porque tem a carta da família, tá? Mas não tem nenhum pajem aqui, eu só tô dando um exemplo. Olha, eu amo essa pessoa, mas toda hora a gente briga, é alguém muito narcisista, que tem uma conduta narcisista, até porque aqui tem um imperador, então a última palavra é sempre dele ou dela. Quem tem que fazer as escolhas, tomar todas as decisões é ele ou ela. Não adianta eu falar, hoje eu não quero, tô passando mal, tô, né, vamos dizer assim, tô me sentindo cansada, derrotada. Não, a pessoa quer tudo do jeito dele ou dela, o imperador tem isso também. E às vezes não é por mal, é uma personalidade que a pessoa precisa fazer uma terapia para mudar, para melhorar, para se enxergar, para enxergar o outro, mas de repente a pessoa nunca fez nada disso, nasceu e cresceu assim e acha que isso é certo. Tem isso também, tá, gente? Mas vamos lá, tá? Então alguma postura aí mais autoritária, difícil, mandona, dura, tá? Pode ter trazido para vocês esse sentimento de não adianta lutar, não adianta ir contra essa pessoa, eu prefiro me retirar e deixar essa pessoa achar que tá ganhando todas, que é a última bolacha do pacote,
que é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu dou as costas para isso, para mim não dá. Tá? Pode ter existido este tipo de conflito. E alguém aí, né? Olha a carinha de desânimo desse cidadão. Não sei se dá pra ver, porque eu tô achando aqui a tela da lente. Eu tenho que comprar outro celular, gente. Tão ruinzinha. Ó a cara dele, tipo assim, caramba, eu tô esperando os frutos disso. Será que eu plantei à toa? O que essa pessoa tá tentando dizer? Caramba, eu tô esperando essa pessoa me ligar e, sei lá, pedir desculpas. Será que eu me esforcei para esse relacionamento à toa? Ou, caramba, eu tô dando o meu melhor, eu tô fazendo o máximo que eu posso pra, sei lá, não faltar nada em casa, para meus filhos, pra minha companheira, pro meu companheiro, não sei como é que é a vida de vocês, mas o meu esforço parece que não tá sendo visto, a pessoa tá sempre agindo com muito ego, só ela, ou só ele, eu nada, só vem a nós, né? O vosso reino nada. Então é alguém assim que investiu, que plantou, mas está com uma cara de decepção com os frutos que estão dando. Quer dizer, a colheita não está saindo como a pessoa de repente imaginou, tudo lindo, cheio de flores, né? Dá para ver que ainda não está assim. Isso não quer dizer que não possa vir a estar. Você pode estar nesse processo ainda, onde a colheita não vai ser exatamente como você gostaria. A vida vai ser um passo de cada vez, tá? Aí veja só, pra mim, a gente tem aqui 2 de ouros, que é uma carta de equilíbrio, 8 de ouros, um excelente resultado de um trabalho, de um esforço, de uma dedicação, 3 de ouros, uma carta de construção, 10 de ouros, a carta da família bem nutrida, aquele conversando com os filhos, com os netos, né? Aqui o rei de ouros com o cachorrinho, o rei de ouros é essa pessoa aposentada, vamos dizer assim. A gente fala que é o aposentado do tarô, né? De todos os reis, ele é o rei assim do cabelo branco, mais idoso. O que isso quer dizer? A pessoa que já foi pai, já é avô, todos os filhos se formaram, estão casados, trabalhando, ganhando seu dinheiro nas suas casas. Ele tá bem, ele tem o dinheirinho dele, ele tem a casa dele, às vezes tem a esposa ou não tem, mas o rei de ouros, aqui não necessariamente precisa ser o rei de ouros, né? Mas chegar nesse patamar aqui de 10 de ouros significa assim, olha, eu cumpri minha missão. Minha família tá bem, tá? É a carta da família do comercial de margarina, todo mundo estabilizado, trabalhando. Então, é alguém que realmente se preocupa ou se preocupava, porque a gente tem uma carta de passado, ou tem como meta essa questão financeira de que assim, eu preciso que fique tudo bem. Meus pais são idosos, depende de mim, meus filhos são adolescentes, tem faculdade, colégio está terminando, e cursinho. A minha esposa talvez não trabalhe fora, cuida da casa, dos filhos, cuida de mim, então o dinheiro dessa pessoa comer, morar, medicamento, tudo, né, gente? Roupa, depende de mim. Então, pode ser que essa pessoa esteja numa situação muito conflituosa e aí você adapta a sua realidade, tá? Porque não necessariamente você é esposa, não sei quem você é nessa história, ou não necessariamente essa pessoa é casada, mas às vezes tem filho de um outro casamento e depende dele o sustento. São filhos pequenos, ou às vezes a pessoa não tem filhos, mas tem questões com os pais idosos, tá? Alguma coisa que envolve estrutura de família depende dessa pessoa. Então essa pessoa trabalha muito, estuda, se dedica, corre atrás do prejuízo. É alguém talvez muito justo, um pouco mais frio. Porque a carta da justiça, quando a gente fala de amor, de vida amorosa, traz uma frieza. Porque a justiça no tarô, eu tô falando da vida real, tá, gente? Que, nossa, é uma lástima aqui no nosso país. Mas a justiça do tarô, a carta da justiça, representa assim, olha, eu quero ouvir o seu lado e decidir o que é certo. Não é onde meu coração bate mais forte, não é onde as minhas emoções me trazem, sei lá, uma intuição. A carta da justiça não tem nada a ver com isso. A carta da justiça é pão, pão, queijo, queijo. Então, no amor é alguém mais frio. Não é alguém muito amoroso, caloroso, tá?
mas é alguém que nesse momento pode estar sozinho ou sozinha. De repente você fala assim, ai Vivian, já faz um tempo, realmente a gente foi um casal bacana, mas hoje houve um afastamento entre a gente, eu pensava que ia dar tudo certo, tinha tudo para dar certo, né? Mas eu estava apostando em algo que era falso, é uma pessoa muito preocupada com a família, com questões de trabalho, sustento, e eu já sou meio aposentada, aposentado, no sentido de que eu tô mais tranquila, não preciso trabalhar tanto, tá? E a gente tem muita divergência de horário. Eu não sei se é você, Leão, que decide, então eu vou caminhar só. Vou seguir o meu caminho segundo o meu coração, a minha mente, a minha intuição. Aí sim, o eremita traz tudo isso, né? Ou é a pessoa que falou assim, bom, vou permanecer só. Até Leão tomar uma atitude que seja bom pra gente e que a gente possa resgatar esse amor, né? Que ainda existe em mim. Então é alguém que tem 3 taças derramadas, mais 2 de pé, quer dizer, ainda existe amor em mim. Eu vou ver se Leão é capaz de, sei lá, me aceitar de volta ou me perdoar, ou é Leão que tem que pedir para essa pessoa aceitar de volta ou perdoar. Que no fundo do deck a gente também tem As de Copas, depois do 6 de Copas, que é aquela carta de saudade. A gente tá falando de um amor verdadeiro aqui, tá, Leão? Problema todo mundo tem, né? E às vezes a gente ama alguém que não tá na mesma concepção de vida da gente, no mesmo momento, né? Com as mesmas obrigações, idades diferentes, um com filho, outro sem. O que eu vejo aqui é que existe um conflito que vai depender muito, na minha visão, de você, Leão, porque eu estou lendo para vocês, que tem energia forte de Leão no mapa, mesmo que não seja Leão solar, tá? Então, que vai depender muito de vocês o sucesso de uma relação. Mas tem amor? Tem, ó, eu dividi em 3 aqui o tarô, 2 de copas, falando de um amor verdadeiro. Senão eu vou tirar o deck inteiro, aí não faz sentido, né? Porque todas as cartas do tarô vai ter que ser cartas boas e cartas ruins. Pagem de fogo, que pode ser você virando as costas aqui, saiu bem do lado de costas, mas 6 de paus, uma vitória. Então, o que isso está tentando dizer? Olha, eu te amo, tá? Nós nos amamos. Mas o que vamos fazer com esse amor? Vamos enterrar? Vamos decidir ficar juntos? Vamos perdoar? Vou aceitar a pessoa mais tirana, mais tirano mesmo, que é o imperador? Porque olha essa dupla, gente, se for um imperador e um eremita, não sei quem dessa dupla e desse casal pode ser o imperador eremita, ou um eremita e a justiça, ou uma justiça. Não, uma justiça com o imperador até que vai, né? Porque como o imperador é meio mandão, também a justiça é mais fria, tipo, deixa ele falando lá com a parede, depois eu decido. Eu acho até que se alinha melhor. Mas o eremita é muito espiritual, né? Com a justiça, que é muito fria, muito bateu, levou, enquanto o eremita é aquela pessoa que fala que, olha, a Bíblia nos ensina a perdoar 70 vezes 7, a justiça é assim, não, bateu, levou, que perdoar o quê, né? Vai pagar pelo que fez, vou colocar o nome dessa pessoa na boca, vou costurar na boca do sapo. Tadinho do bichinho, mas é uma brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sabe assim? Então, assim, talvez a gente esteja lidando com pessoas que têm amadurecimento diferente, que por mais que o imperador seja esse grande chefe, líder, empresário, ou tenha um cargo de chefia, de responsabilidade, seja pai, seja um provedor, né? O eremita é essa pessoa que um dia pode ter sido também um imperador, mas que já evoluiu, que é muito mais velho, que é muito mais maduro, que gosta de caminhar só. E a gente não fala aqui de solidão, tá? Embora alguém fale assim, eu já ouvi isso, solitude é uma palavra bonita para solidão. Me perdoa, essa pessoa não sabe nada de tarô.
porque o tarô não está falando dessa solidão de 2026, desse papo de autoajuda, não. O eremita, ele é a imagem de longos, né, de São Longuinho. Eu já expliquei isso em outros vídeos, inclusive acho que no vídeo de Virgem, no vídeo de Aquário que teve essa semana. O tarô é do período do Renascimento, o tarô nesse formato de 78 decks. E no período do Renascimento prevalecia essa arte cristã católica, prevalecia. Então as imagens, não eram as únicas, mas prevalecia, tipo 95%. Então as imagens de tudo que era do período do Renascimento são imagens muito referentes a anjos, santos, igrejas, né? E o tarô, como foi criado nesse período, ele também tem personagens que remetem ao imperador, que é César, a sacerdotisa, que é Santa Bárbara, tá? Você pegar a estatuinha aí de São Longuinho, ela é exatamente como o eremita. E por que, Vivian? Porque São Longuinho, que é Longus, né? Que foi o soldado que perfurou com a lança o coração de Jesus, ele fez isso para ver que Jesus já estava morto na cruz, quando na verdade o sangue de Jesus, a hora que ele fura, né, jorra nos seus olhos, e ele que era cego, assim, enxergava bem pouco, volta a enxergar. Então, essa questão de usar uma lanterna e de caminhar só é porque Longus deixou o exército. Quer dizer, no exército ele era um grupo, ele fazia parte de um bando, ele pensava como coletivo, ele agia como todo mundo agia, que se achava o dono da verdade. E de repente ele consegue enxergar a verdade através do sangue de Jesus, e ele entende que o caminho dele é contrário. Essa é a razão do eremita. E ele não se importa se alguém caminha com ele, não caminha, se as pessoas concordam ou não concordam. Ele sai, que é Longus, né? Ele sai pelo mundo levando a palavra de Cristo através do que ele soube de histórias e do que ele vivenciou, que antes ele não podia enxergar, agora ele vê. Mas ele não só vê com os olhos físicos, como ele vê com olhos espirituais. Então ele leva essa iluminação para as pessoas que cruzam o seu caminho. Então olha que interessante, aqui desse lado a gente tem a águia representando a sabedoria, a lua representando as energias ocultas, os mistérios, né? A luz, ele iluminando o seu caminho. A gente tem cachorros falando de amigo, a gente tem a serpente, que é o símbolo da cura, né? Que a gente tem ali naquela simbologia da medicina, a serpente enrolada na espada. A gente tem o cajado, aí tem a serpente no cajado e tem a serpente, tem duas serpentes aqui, uma serpente no cajado e uma serpente na pedra, né, falando dessa cura, porque ele foi curado através do sangue de Jesus. O cajado, né, o cajado de Moisés, que ouvia a voz de Deus, que foi esse homem que levou, né, conduziu, embora ele não tenha chegado na Terra Prometida, quem chegou foi Josué, o povo de Deus à Terra Prometida. Ele traz muita simbologia com ele, Longus, que é o eremita. Então, quando a gente fala da solitude, fala de tarô, e fala de Longus, e fala de São Longuinho, a gente está falando de pessoas que falam assim, olha, a minha maior companhia é Deus, é Jesus, é a minha fé, é o meu conhecimento, é a minha sabedoria, é a minha missão de iluminar o caminho do outro. Eu não estou preocupado com quem está caminhando do meu lado. Inclusive, se não me faz bem, como Longus decidiu isso com o exército, né? Não está me fazendo bem, meu caminho é outro, eu me despeço sem dó. Eu não sofro por isso, porque agora eu enxergo. Eu enxergo não é com os olhos da face, os olhos físicos, e sim com os olhos espirituais. Eu consigo enxergar que eu não sou só, eu sou com Deus. O Senhor é contigo. Bendito é aquele que crê sem ver. 1000 vão cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas para tu que crê, vai permanecer em pé, pois permanecerá comigo. Então, Longus, ele é essa sabedoria. Claro que eu não me sinto só. Jesus está aqui, a gente está tomando um café junto, estamos batendo um papo legal. Meu coração não é mais vazio.
Meu coração hoje é preenchido pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala de solitude referente a São Longuinho, que é Longus, que é o eremita, a gente não pode ignorar a história do tarô, porque ele tem essa imagem. É referência a quem? É referência a Longus? Quem foi Longus? Não dá para sair falando groselha. Então, o que eu vejo, é preciso estudar, né? Então, vamos lá. O que eu vejo aqui é que seja a pessoa com quem você está lidando, ou você, Leão, é essa pessoa. Por exemplo, não, se é para estar com alguém que prefere isso, aquilo, tá sempre ocupado, a última palavra é sempre dele ou dela, eu amo essa pessoa, 5 de copas, mas vou ter que lamentar por nós não caminharmos mais juntos. Eu sigo o meu caminho naquilo que eu acredito. Quer de um amor que é companheiro, quer de um amor que é recíproco, na atitude, que no sentimento tá? No sentimento essa pessoa também te ama. Vivian, ou pelo menos para muitos de vocês, lembra, gente, sempre é uma leitura geral. Aqui não tem o CPF, o nome de ninguém, ok? Legal, tá? É uma leitura geral, é uma leitura para todo mundo que tem leão forte no mapa. E todo mundo, se tratando de internet, é muita gente. Então, assim, Vivian, quero saber especificamente dessa pessoa, quero saber especificamente da pessoa com a qual estou saindo. É uma pessoa realmente muito ocupada, com muito trabalho, muitas obrigações. Liga pra mim um dia sim, 10 dias não. Não sei se gosta de mim mesmo, se importa, se o tarô está falando especificamente comigo. Às vezes não é com você, tá? Vivo mesmo essa vida do eremita, eu saio de boa sozinha, eu moro sozinha já há muito tempo, me separei em 1900 em Guaraná com rolha e agora eu aprendi a, sei lá, encontrar minha própria iluminação. Não sei se essa pessoa vem para preencher, vem para somar ou para subtrair, né? Então vamos lá. Para quem está passando por todas essas dúvidas, inconstância, precisa saber da pessoa com a qual está lidando, precisa saber das suas escolhas com mais clareza e direcionamento, Lions, não tem jeito, não tem outro caminho. Você precisa, não é uma questão de você querer. Você precisa fazer uma leitura de tarô para você, perguntar para você sobre tarô, perguntar de você, do seu trabalho, do seu amor, da sua vida, dos caminhos que se abrem ou que se fecha, se insiste, se não insiste, tirar esse peso das suas costas, sair desse 5 de copas e desse 5 de espadas e finalmente encontrar alguém para ser feliz. O que vocês estão esperando? Daqui a pouco é o meio de 2026, a coisa tá tão voando que quando você menos esperar, você já tá no próximo ano e no próximo e ó, tô aí que nem esse cara aqui, esperando essa colheita com essa cara aqui com biquinho, né? Tá? Não, eu quero ter meu 10 de ouros também. Quero estar com a minha família, quero ter uma família, construir uma família. Mesmo que seja família só eu, meu companheiro, minha companheira e nossos dogs e sei lá quantos outros cachupetes vocês quiserem ter. Tá? Então veja só, se você tiver interesse em fazer sua leitura particular aqui com a gente, o telefone é esse que aparece aqui na sua timeline. É o mesmo número que aparece na descrição do vídeo. Descrição onde tem um título, você clica com a setinha, tem lá o telefone para consultas particulares e também no clipe de abertura. É tudo o mesmo número, tá, gente? É um número de WhatsApp, você entra em contato, ok? Bom, vai ter lá todas as informações. Se eu não responder na hora, gente, tem um pessoal que fica emburrado. Sou eu trabalhando sozinho, eu tô jogando, fazendo um monte de coisa. Se eu não responder na hora, é porque eu tô atendendo, espera um pouquinho, vou responder, mas vocês já vão receber uma mensagem eletrônica. Para algumas pessoas não chega essa mensagem eletrônica, eu não sei porquê. Mas eu envio, tá? E fica tudo certo, vocês vão falar comigo, a gente agenda, vão perguntar pro tarô, você vai ficar sabendo valores, tá?
E é isso. Ó, deixa eu falar dos signos que aparecem aqui. Você só faz o pagamento depois de você agendar o dia, o horário. Você pode jogar ao vivo aqui, ó, no tete a tete comigo, a gente se falando ao vivo ou por áudio e foto, ok? Você que escolhe. Ó, deixa eu te falar dos signos que aparecem aqui. Libra, Áries, Virgem. Pode ser signos que você tenha forte no mapa, Leão, só esses mesmo, tá? Ou pessoas da qual você está lidando, ok? Minhas delícias de Lions, essa foi a leitura para vocês da semana. Beijo lindo no seu coração, fiquem com o Pai e a gente se encontra no próximo vídeo.